Agora, eu quero passar para o Piperno dizendo uma coisa também. Para mim, hoje, fez falta no São Paulo um goleiro decisivo. O Rafael é um goleiro ruim? Não, não é um goleiro ruim. Mas você vê um goleiro grande quando ele surge num grande jogo como esse, né? Jogo eliminatório. O primeiro gol, para mim, foi ridículo. Na verdade, o único. O gol do Botafogo foi ridículo, na minha opinião. A bola vai devagar na área, ele sai, dá um tapinha na cabeça do Almada, sai de soco, encaixa a bola. Daria para fazer tudo ali, menos aquilo. E nos pênaltis ele não foi nenhuma bola. Nenhuma bola ele foi no campo certo. Então, eu acho que pode ter feito a diferença sim. Um goleiro também decisivo hoje. Mas foram muitos erros do São Paulo e aí o Botafogo na semifinal. Agora, Piperno, você concorda? O Rafael fez muita diferença hoje. Não foi ali um goleiro que possa ser decisivo. E outra, não dá para errar tantos erros cruciais numa quartas de final de Libertadores, né? O Rafael é um goleiro que vem atuado de forma bastante irregular de algum tempo para cá, especialmente de um mês e pouco, 2 meses para cá. Eu já vi o Rafael em melhores momentos com a camisa do São Paulo, mas ele realmente não está numa grande fase. O futebol carioca pode ter, e eu já disse isso aqui outro dia, talvez a sua melhor temporada em todos os tempos. O futebol do Rio de Janeiro tem chance nas 3 competições. Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, está na semifinal de Libertadores. O Flamengo pode se igualar a ele aí também jogando essa semi. O Vasco, inclusive, está vivo na Copa do Brasil, assim como o Flamengo. Então, uma temporada muito boa do futebol carioca. O futebol carioca algum tempo atrás tinha, por exemplo, o Vasco e Botafogo brigando aí em Série B e tal. De repente ressurge, está muito forte. E esse Botafogo, que não faz muito tempo era um clube de Série B, hoje ele está, por exemplo, a 3 jogos da chance de jogar o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Clubes do ano que vem. Numa reviravolta espetacular também. Concordo que Botafogo mereceu a classificação, ele tem que resolver ainda algumas questões emocionais, tem que aprender, tem que se acostumar mais a decidir. Isso não é da noite para o dia, isso às vezes se torna exige um longo aprendizado, mas é um clube que está se acostumando sim a chegar entre os primeiros. Eu acho que esse grande título ele virá em algum momento. Se não for agora, pode ser talvez na próxima temporada, mas o elenco desse ano sim, ele é muito bom, muito melhor que o do ano passado, embora o elenco do ano passado, nesse mesmo ponto de Campeonato Brasileiro, tivesse até uma campanha melhor. Não vamos esquecer que o ano passado o Botafogo fez um primeiro turno de Brasileiro, que foi um negócio espetacular com 47 pontos. Agora ele fez 40. Hoje, repito, ele tem peças melhores. O Botafogo foi ao mercado trazer jogadores mais caros. O elenco, ele tem, né, mais soluções que o do ano passado. E por isso, sim, o Botafogo tem condição de brigar por esses 2 títulos. E veja, assim como o Botafogo conseguiu a sua classificação fora de casa, eu acho que o mesmo se aplica ao Flamengo. Ele pode reverter essa desvantagem. Tem mais time que o Peñarol. Agora, vai também jogar contra um adversário que está super motivado, está em casa, tem camisa, está empolgado com a possibilidade de retornar a uma semifinal de Libertadores depois de muito tempo. Então eu acho que a gente vai ter uma reta final de Copa Libertadores espetacular, já que do outro lado vão se confrontar 2 camisas muito fortes, 2 ex-campeões dessa competição. Eu quero até falar, né, sobre o Lucas, porque o Lucas é o grande ídolo, né, desse time do São Paulo. E se a gente for lembrar, será que o Lucas pode estar num momento assim de pressão? Porque contra o Atlético Mineiro, ele perdeu aquele gol na pequena área, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro confronto, no Morumbi. Aí hoje, ele perde esse pênalti e quase na disputa por pênalti, você vê que ele bateu um pênalti de segurança, o John pega. Pode ser um momento que o Lucas esteja sentindo a pressão, mas além disso, Flávio, eu queria te perguntar sobre o lance do pênalti. Eu não sei se a gente pode colocar, eu acho que a gente não pode colocar, né, lance da Libertadores, mas o Bastos, ele sobe com o braço aberto na disputa, a gente não pode colocar.
tem a cabeçada para baixo e a bola bate na mão. Eu vou ser muito sincero, eu fico na dúvida, porque ele realmente estava com o braço muito aberto. Quando você fala de um jogador que está subindo, nunca você vai dizer que foi intencional, porque é o movimento que ele está fazendo para subir. Mas o braço dele, Flávio, eu até acompanhei na transmissão, estava falando que ele abriu o braço na hora da descida, na hora da cabeçada. Não, ele já sobe com o braço aberto. Eu fiquei olhando isso, eu vi várias vezes o replay. Ele sobe já com o braço aberto, mas também é um movimento para subida. Aí a minha pergunta, pelo braço dele estar muito aberto, foi pênalti ou não? Eu sei que você sempre fala tem que ser intencional. Ali não me pareceu intencional, até porque ele está de costas para a bola quando a bola bate na mão dele. Mas também ele sobe com o braço, Flávio, que parece uma asa. Aí a minha pergunta, dá para dar esse pênalti? Ou você acha um absurdo? Porque eu sei que você tem a teoria de que só há pênalti quando é intencional. Para mim é absurdo total. Esse é o tipo do lance que se é no campeonato inglês, eles nem olham, não levam nem em consideração. O rapaz sobe, ele tem um impulso, é verdade, ele movimenta o braço para subir, não dá para subir assim. O antinatural que eles falam, né, o movimento antinatural, não tem nada mais antinatural do que o cara subir com o braço assim, com a mão para trás. Aí é um cabeceio, a bola esbarra no braço dele. Você citou bem, tá de costas. Pô. Como é que o cara pode ter a intenção de fazer um pênalti de costas? Então, mais um pênalti absurdo, mas que aqui na América do Sul eles consideram a hipótese de dar. Mas não vi nada de pênalti. E felizmente, não felizmente, o Lucas ter perdido, porque eu gosto muito do Lucas. Eu acho um cara, no segundo tempo, ele mostrou moral, foi pro jogo, foi um dos melhores jogadores de São Paulo no segundo tempo, cresceu bastante. Mas felizmente não mexeu na competição num erro grave de arbitragem, no meu modo de entender. E eu vou passar pro Bruno, né, sobre essa polêmica, lembrando aqui que nem os jogadores do São Paulo reclamaram, Bruno. Os jogadores do São Paulo não reclamaram na hora do lance. Foi até um lance que antes teve uma finalização do Bobadilha que o Luiz Henrique tirou com a cabeça. Os jogadores do São Paulo estavam mais lamentando aquela chance perdida do que o pênalti. Você pode perceber, nenhum jogador do São Paulo reclamou. Nenhum jogador do São Paulo pediu, né, o pênalti ali na hora. E aí o VAR chama o árbitro vai e marca. O Flávio diz que é absurdo, né? Eu acho que eu também não marcaria o pênalti, porque ele está de costas, é um movimento da subida, mas eu digo aqui, o futebol sul-americano ele não tem critério. Eu já vi vários pênaltis serem marcados dessa forma e vários pênaltis não serem marcados dessa forma. Então, na hora eu fiquei na dúvida, porque ele sobe com o braço aberto. Mas eu acho que eu não marcaria. Bruno, você marcaria ou não? Seu pai diz que é absurdo. Absurdo eu não acho, porque o braço estava muito aberto, ele sobe com o braço muito aberto, mas realmente, de intencional não teve nada, né? Porque ele está de costas, então se na regra diz que tem que ser intencional, eu não marcaria. Claro, tem lances que eu digo, tá dizendo que era um intencional, mas o cara está com o braço aberto marcando o jogador, tem que marcar pênalti. Nesse caso ele estava de costas, né, Bruno? Eu não marcaria também. Acho que até você pode analisar a questão do braço, se foi um movimento antinatural ou não. Acho que não. Acho que ali foi uma coisa bem acidental, ele sobe. Não acho que ele usou o movimento do braço para tentar tirar vantagem. Eu não daria, não. E realmente foi... Os jogadores de São Paulo estranharam. Acho que até um dos repórteres falou na TV que o Alan Franco perguntou, o Bastos perguntou, acho que para o Alan Franco, o que aconteceu? O Alan Franco falou, eu não sei. Quando estava conferindo no VAR, né? Então, realmente, quase ninguém viu aquilo ali. Eu não marcaria, não. Eu não daria o pênalti. Acho que ali ele foi uma coisa mais acidental. Não acho que ele tentou tirar vantagem da posição dele, não. Piperno, eu tô falando dessa situação também do Lucas Moura, né? O Lucas teve essa situação do pênalti hoje. Claro, é um jogador que chama a responsabilidade, é um jogador que desde que chegou ao São Paulo não fugiu da responsabilidade, foi muito decisivo naquele título de Copa do Brasil, que o São Paulo estava num jejum aí de um grande título desde 2008, porque eu não considero Sul-Americana grande título. Então, depois do Brasileiro de 2008, essa Copa do Brasil foi o primeiro, aquele que tira um jejum, na minha opinião. Só que o Lucas teve aquela cabeçada na pequena área contra o Atlético Mineiro. Hoje, esse pênalti perdido, pode ser que o Lucas passe a sofrer uma pressão ou não?
normal do jogo e segue sendo aí o principal jogador do São Paulo. Normal do jogo e ele vai continuar ídolo de São Paulo. Essas coisas acontecem com qualquer atacante. Eu também não teria marcado o pênalti. Agora o Lucas, ele faz com que o São Paulo jogue melhor. Quer dizer, a presença dele em campo faz do time de São Paulo uma equipe muito mais perigosa, um time que cria mais, um time que tenha mais qualidade na frente. Então, eu acho que, enfim, apesar de um erro ou outro e tal, as contribuições do Lucas Moura são muito mais importantes e relevantes do que um erro ou outro que ele possa cometer. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, porque o Botafogo não ganha um título de expressão desde 95, gente. São 29 anos. O torcedor botafoguense, por muitos anos, ele passou a ter que aturar muito a zoeira dos seus rivais. O Botafogo, em vários momentos, virou chacota. O Botafogo, em vários momentos, teve que aturar seus rivais, porque o Fluminense era campeão brasileiro, Vasco campeão de Libertadores e campeão brasileiro, Fluminense campeão de Libertadores, Flamengo bicampeão de Libertadores, tricampeão brasileiro nos últimos anos, porque teve também o de 2009, e o Botafogo, nada. O torcedor do Botafogo, ele sofreu sim nesses últimos anos. Sofreu, porque o Botafogo só chegava para ganhar quando era campeonato carioca e quando chegava, brigava para não cair no campeonato brasileiro, caiu para a Série B. Então o torcedor do Botafogo hoje, ele tem um novo momento. Hoje, o torcedor do Botafogo, eu tenho certeza, e eu digo aqui, foi muito bom o Botafogo ter sido comprado pelo Textor. Pode se chamar o Textor de fanfarrão, porque ele pode dizer que o Textor acusou sem provas e merece ser punido, porque mereceu mesmo. Agora, o que esse cara fez com o Botafogo, ele devolveu a autoestima para o torcedor botafoguense. Ele devolveu para o torcedor botafoguense o que eu vi hoje no aeroporto. Eu estava no aeroporto saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, né, que eu vim fazer um evento aqui no interior de São Paulo. Gente, era muito torcedor do Botafogo no aeroporto, com a camisa do Botafogo, cantando música do Botafogo. Há quanto tempo a gente não vê isso? E eu achei do caramba ver o Botafogo se agigantando de novo. Ver o torcedor botafoguense com otimismo de título de Libertadores. A gente nunca nos últimos anos falou, o Botafogo pode ser campeão da Libertadores. Nunca! E eu sou sincero, eu não estou aqui para fazer politicagem com ninguém. E eu acho muito foda a gente ver esse momento do Botafogo. De um clube que fez o futebol brasileiro se agigantar no exterior lá no passado, futebol brasileiro ser reconhecido, passou por um momento horroroso, onde muitas vezes o torcedor tinha que aturar mesmo a zoação dos rivais, e agora o torcedor pode torcer para o Botafogo ganhar título. E não para o Botafogo não cair, não para o Botafogo se manter na parte do meio da tabela. Não. Hoje o Botafogo é favorito ao título brasileiro e hoje o Botafogo é um dos favoritos ao título da Libertadores. Então, minha opinião, é foda ver esse atual momento do Botafogo. Eu gosto muito de ver esses clubes gigantes que passaram por maus bocados e agora o torcedor tendo esperança de título, Flávio Prado. É outro mundo, é outra coisa. Realmente o João Textor, se ele não falasse, seria ótimo. Ele só fala bobagem, né? Mas em termos de... Eu gostei muito da visão que o Piperno colocou, quando ele fala que a gente pode estar tendo uma virada de chave. Porque mesmo os times que não são SAF, como o Palmeiras, por exemplo, ele é dirigido como uma SAF. O Palmeiras tem todo o sistema empresarial por trás dele. Flamengo da mesma forma, infelizmente a direção de futebol do Flamengo é pífia, mas se você ajeitar ali, profissionalizar essa direção de futebol do Botafogo, você vai ter essa hegemonia da SAF, sim, isso pode acontecer bastante. O próprio Bahia, na parte de cima da tabela, o próprio Fortaleza, são viradas que você vai vendo acontecer. E o Botafogo, ele foi só motivo de chacota nos últimos tempos. E de repente, o ano passado, ele teve um último momento de chacota, mas ele foi brilhante no campeonato. E aí, no final, negou fogo. E esse ano, era aquela dúvida, o que ele vai fazer? O que ele fez? Ficou mais forte ainda. Joga um futebol de primeira qualidade, jogadores de alto nível. É prazeroso ver o Botafogo jogar. E eu acho que é bom para o futebol quando um time que joga bonito ganha.
É aquela história de, não precisa jogar bonito não precisa contratar nada, não precisa ser organizado, dá para ganhar do mesmo jeito. Quando o Botafogo ganha, é um benefício para o futebol brasileiro. Bruno, a gente acostumou, né, a ver um Botafogo sendo muito zoado pelos rivais. Essa é a verdade, sendo muito zoado. E hoje o Botafogo é uma potência, sim, do futebol brasileiro. Hoje, se você for ver, eu não sei mais se o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil. Juro, não sei. Olha o time que a gente vê do Botafogo hoje. Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Olha esse quarteto. Tem o Júnior Santos ainda, que não tá jogando porque tá lesionado, joga muita bola. É um Botafogo que hoje, né, Bruninho, conseguiu se tornar uma potência no futebol brasileiro. Conseguiu, sim. Acho que o banco do Botafogo é melhor que o do Flamengo. Ele tem mais opção, tem mais gente ali. Hoje o Tiquinho é reserva. O Matheus Martins é muito bom. O Adrielson, né, que ano passado foi um dos melhores zagueiros do campeonato. O Tietê é reserva. Danilo Barbosa, o Alan. O Matheus Martins, o Alan, que foi jogador já de seleção brasileira. Lateral esquerdo ele tem o Telles, que chegou agora, Alex Telles, o Marçal e o Cuiabano, que se machucou, que vinha jogando bem. Então é um elenco muito bom do Botafogo. É uma potência, sim, do futebol brasileiro. Acho que os primeiros ali que se tornaram SAF, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, eles se tornaram porque não tinha outro jeito. Eram times que tinham acabado assim como times competitivos. O Cruzeiro, num espaço mais curto, assim, o Cruzeiro foi muito rápida a queda do Cruzeiro. O Cruzeiro vinha disputando títulos, ganhou títulos, mas aí teve uma queda absurda, né? Uma queda brusca, que com certeza já estava sendo construída, né? Quando ficou claro o que estava acontecendo, foi muito rápida a queda. O Botafogo e o Vasco já há muito tempo, né? O Vasco caiu pela primeira vez em 2008 e desde então foram pouquíssimos bons momentos do Vasco. E o Botafogo, ele caiu lá atrás em 2002, e teve algum momento um pouquinho melhor, caiu de novo, ele caiu 3 vezes o Botafogo, o Vasco caiu 4. Então eram times e o Cruzeiro quando caiu ficou 3 anos na Série B. Então esses times, eles não tinham mais alternativas, se esgotou, eles estavam destruídos financeiramente, politicamente também. Não tinha mais ninguém, o Cruzeiro ficou muito tempo com o Perrella, já era uma coisa esgotada, o Vasco teve o Eurico e depois o Dinamite também, os dois já não tinham mais o que oferecer ao Vasco e o Botafogo também não tinha nenhuma grande liderança mais. Então eles, por necessidade, partiram para o caminho da SAF e o Botafogo é o que está mais estruturado, né? O Cruzeiro agora trocou o dono, o Vasco teve todo o embrolho aí com a 777, mas o Botafogo é o que está mais estruturado, né? Dentro o Textor Invest também, independente de tudo das coisas que ele falou, um monte de bobagem aí, sem prova nenhuma, mas o Botafogo, ele tem uma lógica para contratar, isso eu acho importante, né? O Textor não é um cara, não é ele o cara que entende de futebol, ele é o dono, ele é o investidor, ele contratou gente competente no departamento de futebol, de scouting, porque o Botafogo, as contratações dele são todas na mesma linha. O Botafogo, ele pensa, vamos ter um time forte fisicamente, com bons jogadores, mas todos fortes, rápidos, e ele dificilmente sai disso. Ele tem uma coerência nas contratações. E é um elenco muito bom. Deve ganhar alguma coisa esse ano, mas se não ganhar esse ano, vai ganhar muito em breve. Mas acredito que não passa desse ano, não. Botafogo, pelo menos um dos 2 títulos, ele deve levar e merecidamente.